venho à tribuna para fazer alguns registros. O primeiro, em relação ao programa hoje lançado no Palácio do Planalto pelo ministro Osmar Terra, em solenidade presidida pelo presidente Michel Temer. Me refiro ao programa Progredir, que é um programa que visará o caminho de saída para aqueles que estão assistidos pelo Bolsa Família. São 13 milhões de famílias brasileiras assistidas pelo Bolsa Família e que, recentemente, graças ao trabalho diligente do Ministério do Desenvolvimento Social, conseguiu zerar uma fila de acesso ao Bolsa Família de quase 1 milhão de pessoas que aguardavam o benefício desse importante programa de transferência de renda. O Progredir trabalhará em cima de alguns eixos de capacitação, de empreendedorismo, mas gostaria de aqui destacar o esforço que será feito através da concessão de microcrédito. O Banco Central do Brasil disponibilizou 3 bilhões de reais do compulsório para serem aplicados no programa do Progredir, no sentido de atender a população do Bolsa Família que deseje abrir o pequeno negócio, financiamentos que poderão ser feitos até R$15 mil, com taxas de juros subsidiadas, juros não ultrapassando a 1% ao mês, o que levará à possibilidade de termos empreendedores, de termos autônomos, sobretudo na área dos pequenos negócios, na área, por exemplo, de serviços, de cabeleireiro, de manicure, na área do pequeno negócio, do bar, do restaurante, que são essas atividades geradoras de emprego no nosso país. Portanto, é um momento importante, um passo que se dá neste momento em que a economia brasileira começa a experimentar a sua recuperação. Na solenidade de hoje, foi destacada a menor taxa de inflação desde a edição do Plano Real. A previsão de inflação para esse ano é inferior a 3 pontos percentuais, o que significa dizer a retomada da capacidade de compra dos assalariados. E é por isso que a inflação está baixa. Está baixa porque a inflação de alimentos se reduziu em menos 5% esse ano, fruto da excepcional safra agrícola que colhemos recentemente, com um desempenho superior a 25% em relação à safra passada. Mas a notícia melhor é que a próxima safra, que está sendo contratada pelos financiamentos que estão sendo liberados pelo Banco do Brasil, em particular, os financiamentos para a próxima safra já sinalizam um crescimento de mais de 25%. Se o tempo ajudar e a capacidade empreendedora dos nossos produtores rurais continuar no mesmo ritmo, deveremos ter uma safra recorde também no próximo ano. E tudo isso criando um círculo virtuoso para a economia brasileira. Inflação baixa, taxa de juros decrescente. Temos uma taxa de juros hoje de 8,25%, quando chegamos à taxa de juros da Selic superior a 14 pontos percentuais. Tudo indica que a taxa da Selic será de 7% ao final do ano. Estaremos trabalhando com a menor taxa de juro real da economia brasileira em muitos anos. Aumento do poder de compra dos salários, juros decrescentes, levará o Brasil a crescer esse ano quase 1 ponto percentual.
quando, no início do ano, poucos acreditavam que o país pudesse sair da recessão. Recessão que provocou o encolhimento do PIB de quase 10 pontos percentuais da riqueza nacional. Mas o melhor, senhor presidente, é que com o Progredir, que vai procurar abrir oportunidade de emprego para os jovens e para aqueles assistidos pela Bolsa Família, é que a gente começa a perceber a recuperação do emprego na economia brasileira. Já é o 5º mês consecutivos aonde as contratações superam as demissões. E melhor do que isso, as projeções para os próximos 12 meses, levando a um indicativo de mais de 1 milhão de novos empregos em carteira assinada. Isso, portanto, é inequívoco o acerto que o governo vem colhendo nas políticas públicas, sobretudo na área da economia. E queria aqui, antes de concluir a minha palavra, senhor presidente, também falar e registrar a presença do ministro de Minas e Energia, hoje aqui na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, trazendo a proposta de democratização do capital da Eletrobras, permitindo a privatização dessa importante empresa brasileira para que ela possa recuperar a sua capacidade de investimento. A Eletrobras, que nos últimos 10 anos só respondeu por 17% da geração de energia nova do Brasil, mostrando de forma inequívoca que ela perdeu a capacidade financeira para empreender e para realizar. A brasileira reclama e exige. É evidente que o debate está apenas iniciando e nós certamente haveremos de debater aqui a modelagem que será apresentada pelo governo federal, mas uma modelagem que vai garantir a defesa dos interesses estratégicos da nação através da manutenção da Golden Share, para que o governo brasileiro possa dar cabo a um dos programas que é reclamado pela sociedade civil, porque durante todo esse tempo de administração estatal no setor elétrico brasileiro, se descuidou da proteção do Rio São Francisco. É um rio que está morrendo, é um rio que hoje, na barragem de Sobradinho, acumula apenas 5% da sua capacidade. O governo federal e as empresas do setor elétrico deixaram de investir na proteção das nascentes, deixaram de investir na construção de barragens nos tributários em Minas e na Bahia, deixaram de fazer a necessária dragagem e desossareamento do Rio São Francisco. Por isso, esse programa de privatização da Eletrobras vai ensejar o maior programa de revitalização de um rio brasileiro, que vai permitir aportes de recursos durante 30 anos, para que a gente possa salvar o rio da unidade nacional. Eu concedo com prazer à parte ao senador Raimundo Lira. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Fernando Bezerra, eu gostaria de inicialmente, na condição de líder da bancada do PMDB, demonstrar a todo o país, através desses microfones, da imagem da TV Senado, a satisfação, a alegria e o orgulho da bancada do PMDB receber em nossos quadros um senador da importância, da inteligência, da história e da competência de Vossa Excelência. Muitas vezes, essa é a minha manifestação, que eu tenho certeza de todos os nossos companheiros. E iremos ainda fazer uma homenagem a Vossa Excelência na liderança do PMDB. O PMDB, portanto, está muito feliz em receber Vossa Excelência. O PMDB é o partido da resistência. O PMDB é o partido da redemocratização do país. O PMDB, que era uma frente ampla, que levava no seu seio todas as correntes ideológicas do nosso país.
e, portanto, é o partido que tem maior serviço prestado ao nosso país. Portanto, Vossa Excelência está num partido que tem história, é um partido que tem futuro e é um partido que pode se orgulhar de voltar a ter novamente o nome de PMDB para MDB. É um movimento, porque o nosso partido é uma corporação. O nosso partido não é uma corporação, é uma confederação. É um partido em que nós respeitamos todas as correntes políticas, respeitamos o pensamento de cada companheiro, né? Porque é essa característica de democratização que tem o nosso PMDB. Mas, muitas vezes, senador, eu deixo de fazer uma parte a um discurso de um senador ilustre, porque, às vezes, algumas pessoas, elas falam como se estivesse falando a verdade absoluta. E verdade absoluta já ensinava meu pai que não existe. Existe verdade e aquilo que não é verdade, mas verdade absoluta não existe, porque todas as coisas da vida, seja na ideologia, seja na questão social, seja nas empresas estatais, nacionais, existem muitas variáveis a serem consideradas para que daí possamos tirar a nossa verdade e aquela verdade que nós acreditamos. Quando se fala na Petrobras, por exemplo, eu acho que a Petrobras é um patrimônio nacional. Ela, nos últimos anos, ela vem retomando o seu valor que já teve no passado. Ela foi muito degradada, todos nós sabemos por quem e quais as pessoas e quais os partidos que fizeram mal à Petrobras. Na minha avaliação de economista, eu acredito que o prejuízo da Petrobras nesse período foi de aproximadamente 200 bilhões de dólares, não foi 60, nem 70, nem 80, porque na medida em que você endivida uma empresa, você tira a capacidade dela de investimento. Então, você vai investir menos, pagar mais juros, lucrar menos e, portanto, o prejuízo é um prejuízo em cadeia, não é somente aquele prejuízo contábil que eventualmente possa aparecer, ou aquele prejuízo que eventualmente possa aparecer na valorização e desvalorização das ações da Bolsa de Valores. Então, o meu cálculo é de 200 bilhões. Mas isso é o passado. O que é importante agora é que a Petrobras é indiscutível a capacidade gerencial do atual presidente Parente. Ele é uma pessoa muito dedicada, muito competente e, portanto, está fazendo um trabalho muito positivo. Não é o melhor de todas as pessoas, mas é um bom presidente para estar lá naquele momento de recuperação da Petrobras. Então, nós temos que ter sempre esse cuidado, senador Fernando Bezerra, e é o cuidado que Vossa Excelência sempre teve, que é não falar em nome da verdade absoluta. Às vezes nós ouvimos aqui discursos em que as pessoas falam uma coisa que realmente não existe, parte de uma verdade, de uma meia-verdade, ou de uma coisa que não é verdade, para tirar um raciocínio, quando a pessoa poderia dizer aquela mesma frase, aquele mesmo conceito como sendo seu. Isso aqui é um conceito meu, de minha responsabilidade, e não atribuir ao país, atribuir às outras pessoas determinados conceitos que não são e que não existe a verdade absoluta. Mas, encerrando as minhas breves palavras, gostaria de concluir dizendo da nossa alegria, da nossa satisfação de receber esse senador de Pernambuco. Foi o senador que, no governo do PT, quando era ministro da Integração Nacional, organizou a transposição do Rio São Francisco. Quando Vossa Excelência assumiu o Ministério da Integração Nacional, havia uma desordem muito grande. Vossa Excelência recebeu todo o apoio do governo de então para organizar, estruturar
e, afinal de contas, hoje nós temos, por exemplo, no Nordeste, especialmente em Campina Grande, que era a questão mais emergencial da transposição do Rio São Francisco, hoje nós temos a segurança hídrica, graças ao trabalho de Vossa Excelência como ministro da Integração Nacional. E hoje temos a satisfação e a alegria de ter também um ministro da Integração Nacional, o Helder Barbalho, é um rapaz extremamente dedicado, ele vem lá do norte do país, mas se integrou de forma extraordinária e assumiu de forma excepcional a problemática da questão hídrica do Nordeste e, portanto, o trabalho de Vossa Senhoria está sendo muito bem continuado pelo ministro Helder Barbalho. Enfim, gostaria de concluir e dizer que estamos correndo um risco muito grande hoje, que é do Brasil voltar a crescer. Para muitas pessoas é um risco muito grande, é uma notícia muito ruim, mas com certeza essa notícia de que o Brasil está voltando a crescer, de que já saiu da recessão, tem uma previsão de crescimento de 1% esse ano e de 3% em 2018, eu tenho a certeza que é uma notícia boa para a maioria de todos os brasileiros, como é uma notícia boa para a maioria de qualquer povo, de qualquer país que sai de uma recessão. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, senador Raimundo Lira, meu líder do PMDB nesta casa. É com alegria que acolho as suas referências ao nosso trabalho como parlamentar e também quando tivemos a oportunidade de integrar a equipe do governo federal como ministro da integração durante a gestão da presidenta Dilma Rousseff. Eu gostaria de ouvir com alegria a intervenção do senador Lindenberg. Senador Fernando Bezerra, eu gostaria que o senhor tivesse certo, que Vossa Excelência estivesse correto, com tanto ânimo com a recuperação da economia. Todos nós brasileiros queremos que a economia brasileira se recupere. Só que o crescimento agora foi de 0,2% no trimestre. Crescimento muito baixo. Investimento, senador Fernando Bezerra, nós estamos afundando. Nós chegamos a ter 21,5% de investimento do PIB. Estamos com 15,6%. Investimento público, esse governo cortou. Esse ano, o investimento público é metade do investimento público do ano passado. E eu vejo Vossa Excelência falando da inflação. Senhores, essa inflação é fruto da desaceleração econômica. Os senhores não podem comemorar isso dessa forma, porque é fruto no governo do Temer. Só depois que o Temer entrou, houve 2,5 milhões de desempregados a mais. Então, a situação é muito séria, senador Fernando Bezerra. Vossa Excelência sabe da estima que tem o pessoal, e eu estou preocupadíssimo com o orçamento de 2018, porque o orçamento de 2018, a partir da emenda constitucional dos gastos, retira definitivamente pobres do orçamento. Então, a gente vai ter uma recuperação muito pequena, mas tendo novamente concentração de rendas. Não por acaso que esse ano vão ser 3,5 milhões a mais de pobres. Nós estamos voltando, senador Fernando Bezerra, ao mapa da fome. E eu quero, só para encerrar, trazer um número para o senhor aqui. Sistema Único de Assistência Social, estou martelando isso há 15 dias, depois que saiu o orçamento de 2018. Você sabe que tem Bolsa Família e BPC. Bolsa Família, houve uma redução muito grande, de 1.200.000 pessoas que recebiam o Bolsa Família. Mas aqui, SUAS, sabe qual é o orçamento esse ano? 2.300. Aqui é tudo, tudo ligado à assistência social. CRAS, CREAS, abrigos, 2.300. Sabe para onde cai o orçamento? 67 milhões. Um corte de 98%. E eu tenho vários números aqui, o senhor sabe, as universidades públicas estão parando. Eu vou subir agora à tribuna para falar de orçamento, fazer um pronunciamento, que as universidades públicas não vão ter condições de funcionar. Então, eu fico vendo essa situação de destruição social, e aí, senador, desculpa, parece que falta governo, porque a saída qual é? Um plano de austeridade radical que vai piorar a situação da economia. Acabamos com a TJLP. Não vai ter investimento em longo prazo nesse país. Então, em todos os jornais hoje aqui, olha, o pior momento de investimento no país, está recuando tudo de investimento nesse país.
E agora acabam com a política de conteúdo local, diminui drasticamente a política de conteúdo local. Nós tivemos eu só encerro dizendo isso, 83 mil trabalhadores na indústria naval. Estamos com 30, senador Fernando Bezerra. Estamos com 30. E a gente está fazendo ao mesmo tempo o fim da política de conteúdo local, estamos diminuindo royalties e estamos estendendo a Repetro para 2040, dando praticamente, colocando a zero a tributação de importados nessa área de petróleo e gás. Então eu fico vendo o seguinte, parece que não há uma estratégia desse governo para ativar o crescimento econômico. É com todo o respeito que eu faço essas considerações ao pronunciamento de Vossa Excelência. Eu agradeço a intervenção do senador Lindenberg, mas nós estamos diante da teoria do copo pela metade. O senador enxerga que o copo está se esvaziando e eu enxergo que o copo está se enchendo, né? Mas eu queria dizer ao senador Lindenberg que amanhã nós teremos um importante evento no Rio de Janeiro, que é um estado sofrido por essa crise econômica, um estado que também se perdeu na organização das suas finanças públicas e que sofreu muito com a falta de investimento que Vossa Excelência tanto reclama. Pois amanhã, no leilão do pré-sal, nós deveremos ter propostas das mais diversas companhias de petróleo e gás do mundo inteiro, que deverá ser um tremendo sucesso. E os investimentos que serão anunciados amanhã, eu não tenho dúvida nenhuma, serão os investimentos que vão puxar a volta do desenvolvimento da indústria brasileira, sobretudo da indústria ligada a petróleo e gás. E é evidente que a gente pode divergir qual o nível de abertura que a gente quer para proteger ou não a nossa indústria nacional. É evidente, Vossa Excelência colocou bem, durante o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, houve sim um estímulo à indústria naval no Brasil inteiro, com a implantação de estaleiros em Pernambuco, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul. Mas essa atividade vai voltar, e ela vai voltar por conta do retorno dos investimentos. Eu tenho a alegria de poder voltar a ver contratos para construção de novos navios, para servir a essa nova fronteira que nós vamos explorar. Porque a Petrobras sozinha não daria conta para fazer os investimentos que o pré-sal brasileiro reclama. E agora, com a nova política para a área de petróleo e gás, que foi definida por este governo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Vossa Excelência, terá a possibilidade de sair da maior crise da sua história. Em relação à inflação, é óbvio que a taxa de inflação se reduziu também em função da recessão que nós tivemos, não podemos negar. Mas, por outro lado, é importante constatar que a taxa de inflação é reduzida, sobretudo pela redução da inflação de alimentos, que Vossa Excelência não quer reconhecer, e que é fruto do sucesso da política agrícola do atual governo. E que, com isso, você tem uma situação que permitirá a continuidade da redução. A safra agrícola mostra que o governo não tem nada a ver com isso, né? Claro, porque tem que financiar de forma correta o plano safra, tem que financiar de forma correta os Isso vem produtores lá de trás, rurais, senador Fernando. tem que dar assistência técnica. Isso vem lá de trás, senador. Mas se o governo não estivesse atento para as demandas do setor rural, nós não teríamos o volume de investimentos que estamos tendo para implantar novas áreas, para poder produzir e recuperar áreas degradadas. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, não se pode tirar o mérito da administração federal. Muito se fala, a economia se deslocou da política. Nada na sociedade, em sociedade alguma, ocorre descolada da política. É fruto da agenda econômica que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional. A gente pode divergir, e certamente divergeremos, mas foi graças à aprovação do teto do gasto público, foi graças à flexibilização da lei do trabalho, foi graças à terceirização, foi graças à votação da taxa de juros de longo prazo que a gente criou um outro ambiente macroeconômico que está permitindo a volta da economia brasileira. Eu compreendo os argumentos de Vossa Excelência em sentido contrário e respeito, mas a realidade assiste razão à minha intervenção. A economia brasileira está se recuperando a olhos vistos.
E as projeções que a gente está falando, Vossa Excelência traz o dado do crescimento do segundo trimestre, de 0,2% em relação ao primeiro trimestre. Mas hoje, todas as projeções do Boletim Focus do Banco Central de investimento apontam para um crescimento da economia brasileira esse ano entre 0,7% e 1%. No início do ano, se apostava no crescimento negativo esse ano. Tal a campanha de descrédito que estava se fazendo em relação ao atual governo. A economia brasileira foi relançada, e foi relançada pelo acerto da agenda econômica definida por esse governo. E nós vamos ter um ano muito melhor de 2018, quando vamos ter o debate para saber que Brasil queremos construir, apresentando os nossos candidatos, apresentando os nossos programas, mas num ambiente com muito menos radicalização do que hoje estamos vivendo. E eu tenho confiança que a sociedade brasileira fará a opção por dar sequência a esse programa de recuperação econômica que poderá permitir ao Brasil um crescimento sustentável por mais de 5 anos à frente. Portanto, senhor presidente, eu quero encerrar as minhas colocações, mas fazendo aqui um registro de muita tristeza, muito pesar. Esse final de semana eu perdi um amigo, perdi um irmão da luta política, um prefeito da cidade vizinha Petrolina, prefeito de Dormentes, meu amigo, meu irmão, que me acompanha na política há mais de 31 anos de idade. Ele veio a falecer após uma intervenção de uma cirurgia cardíaca no Hospital Português, em Recife, e aqui eu quero prestar homenagem ao povo de Dormentes, ao prefeito João Marco Coelho, que faleceu, aos seus familiares e a todos que acompanharam de perto essa bonita trajetória. Prefeito pela 4ª vez da cidade de Dormentes, um jovem com muita energia, com muito amor, com muitos projetos, com muitos sonhos. Portanto, deixo aqui essa minha palavra de reconhecimento a uma das mais jovens e brilhantes lideranças do interior de Pernambuco. Muito obrigado, senhor presidente.